A vida começa a mudar quando você para de fugir do que te chama. Há um instante em que o silêncio se torna mais alto do que o barulho que criamos para não ouvir o próprio coração. É nesse instante que a alma começa a se cansar de fingir que não sabe. Porque, lá no fundo, você sempre soube. Sempre sentiu aquele chamado discreto, quase imperceptível, que não grita, apenas sussurra. Há algo em você que ainda não despertou. E quanto mais você tenta calar essa voz, mais ela se infiltra nos seus dias, nos seus pensamentos, nos vazios que você não sabe explicar. Há uma dor silenciosa que todos nós conhecemos. A dor de saber que poderíamos estar vivendo com mais verdade, mais coragem, mais propósito. Mas não estamos. É uma inquietação que não vem do fracasso, e sim da negação. É o cansaço de quem vive correndo, produzindo, se justificando, mas sem se sentir inteiro. Você acorda, faz o que deve, cumpre o que esperam, mas algo dentro de você permanece em suspenso, como uma página que nunca é virada. E essa página, meu amigo, é o seu chamado. A fuga é invisível. Às vezes, ela vem disfarçada de produtividade, de responsabilidade, até de espiritualidade. Trabalhamos em excesso, nos distraímos com telas, nos perdemos em racionalizações. Tudo isso para evitar o simples e o profundo, o encontro com o que realmente viemos ser. Fugimos com elegância, com argumentos, com justificativas bonitas. Mas o corpo sente, o corpo sabe, a alma sabe. Ela pressente que há uma parte sua gritando por liberdade, mesmo quando você insiste em parecer calmo. A história de Jonas, nas Escrituras, é uma das metáforas mais puras sobre essa fuga. Jonas tenta escapar da missão que Deus lhe confia, embarca num navio em direção contrária, acredita que pode se esconder. Mas o mar o alcança. O mar sempre alcança. O mar aqui é a vida. E a vida não desiste de quem tem um propósito. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de companhia, mas não pode mudar o que nasceu para viver. E enquanto continuar fugindo, as ondas continuarão a te chamar de volta. Epicteto, um dos grandes sábios do estoicismo, disse: não busque que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que aconteçam como devem acontecer, e viverá sereno. Essa frase contém uma sabedoria profunda. A paz não está em controlar, mas em se alinhar. O sofrimento nasce do esforço em resistir ao fluxo natural da existência. Quando você para de lutar contra o que é, começa a perceber que o que te chama não é uma imposição, é um convite. É o chamado da sua própria alma tentando te reconciliar com o destino que te pertence. O destino, na verdade, não é um evento místico, nem um plano secreto do universo. É um alinhamento. É o ponto onde a consciência, a coragem e a obediência se encontram. É quando você deixa de ser um fugitivo de si mesmo e passa a caminhar em direção àquilo que sempre esteve escrito, não em um livro, mas no silêncio do seu coração. O destino não chega de fora, ele nasce de dentro quando você aceita escutar o que vinha evitando há anos e talvez, nesse momento, você esteja percebendo que não tem fugido por fraqueza, mas por medo. Medo de se reconhecer. Medo de encarar a responsabilidade de viver o que realmente importa. Porque assumir o próprio chamado é também renunciar ao conforto da indecisão. É abrir mão do personagem que você criou para se proteger. Mas é justamente nesse instante em que a fuga começa a cansar, que a vida começa a te reconstruir. Você não está sozinho. Todos nós já tentamos fugir do que nos chama. Todos já buscamos atalhos para não sentir o peso do que somos. Mas existe uma hora em que o disfarce se dissolve e só resta a verdade. E a verdade não dói. Ela liberta. Ela não exige pressa, só sinceridade. Então, respire. Permita-se ouvir, talvez pela primeira vez em muito tempo. Não como quem busca respostas, mas como quem se reencontra. Porque a vida não te persegue para te punir. Ela te chama para te curar. E o que você tem evitado, talvez seja justamente o que pode te devolver ao seu eixo, ao seu propósito, à sua serenidade. Antes de seguirmos, feche os olhos por um instante
Sinta o peso das suas próprias fugas. Reconheça-as, sem culpa, sem pressa, sem medo. Acolha-as como quem abraça uma parte esquecida de si, porque é desse reconhecimento que nasce o início da transformação. O chamado que você tem evitado não é uma ordem, é um lembrete de que existe algo em você esperando para florescer. E toda vez que você para de correr, o universo se aproxima em silêncio, porque no fundo ele sempre esteve ao seu lado, apenas aguardando o momento em que você, cansado de fugir, finalmente decide voltar para casa. Há um tipo de fuga que parece virtude, uma fuga que veste terno, cumpre prazos, sorri em reuniões e fala sobre metas com brilho nos olhos. Mas por dentro, carrega uma exaustão que não vem do cansaço físico, vem do vazio de quem corre sem saber para onde vai. É a fuga disfarçada de produtividade, a mais elogiada das fugas, a mais respeitada, a mais difícil de reconhecer. Vivemos em um tempo em que estar ocupado se tornou sinônimo de estar vivo. O silêncio parece um desperdício, a pausa soa como fraqueza. Assim, lotamos nossos dias de compromissos e tarefas, não porque estamos alinhados com o propósito, mas porque temos medo de parar e sentir o que o silêncio diria. A mente moderna aprendeu a se esconder no fazer. Criamos listas infinitas, projetos, responsabilidades, tudo para evitar o espelho do vazio. É curioso como o medo da mudança se disfarça de eficiência. Corremos de um lado para o outro, mas raramente nos movemos por dentro. Somos mestres em preencher o tempo, mas aprendizes em preencher a alma. A fuga não é mais um ato de covardia visível. É uma rotina elegante, socialmente admirada, espiritualmente vazia. Enquanto isso, o coração observa, calado, esperando que um dia você tenha coragem de se perguntar: por que tanto barulho em volta, se dentro de mim só há silêncio? O cérebro humano aprendeu a buscar dopamina, aquela pequena descarga de prazer, como uma forma de fugir do desconforto. Cada notificação, cada pequena vitória, cada nova meta serve como uma distração química que mascara o medo de olhar para o que realmente importa. A mente quer novidade, mas a alma quer sentido. E entre as duas, há um conflito silencioso. Um lado que quer correr e outro que só quer parar e escutar. Quando a alma quer evoluir, mas a mente quer se proteger, nasce o ciclo da fuga produtiva. Você se convence de que está avançando, mas na verdade está girando no mesmo ponto. Trabalha demais, mas não se realiza. Faz muito, mas não se encontra. Cada nova tarefa se torna um escudo contra o incômodo de olhar para o que dói. O medo da mudança se transforma em hiperatividade. Pense em quantas vezes você se manteve ocupado para não ter que decidir. Quantas vezes adiou algo importante, dizendo a si mesmo que ainda não era o momento. Quantas vezes confundiu movimento com direção. A vida não recompensa o esforço sem propósito. Ela recompensa o alinhamento. E estar ocupado não é o mesmo que estar em paz. A fuga disfarçada de produtividade é, na verdade, uma tentativa desesperada de provar valor. Trabalhamos até a exaustão não apenas por resultados, mas para não ouvir a voz que nos questiona. E se tudo isso não for o que realmente importa? E essa pergunta é perigosa, porque pode abalar estruturas, carreiras, relacionamentos, identidades. Por isso, preferimos manter as mãos ocupadas, assim a mente não precisa sentir. Há um tipo de sucesso que adoece. Ele tem aparência de estabilidade, mas é construído sobre o medo de parar. O corpo fala quando a alma está sendo ignorada. A ansiedade, a insônia, a irritação. Tudo isso é o grito de um coração sobrecarregado de fazeres e faminto de ser. Em algum momento, a alma começa a reclamar seu espaço, e o corpo se torna o mensageiro desse pedido. Tente recordar um instante em que você parou de correr. Um fim de tarde, uma viagem, um silêncio. Lembra da sensação? Aquela mistura de paz e desconforto, como se algo em você estivesse prestes a ser revelado. É disso que a produtividade tenta te proteger, do encontro com a própria verdade.
Mas há uma sabedoria escondida no cansaço. Quando o corpo começa a resistir e a mente não consegue mais manter o ritmo, é a vida dizendo: chega de fugir. O excesso de ocupação é, muitas vezes, um pedido inconsciente de pausa, porque em algum ponto da jornada você vai perceber que a paz que tanto procura não está em fazer mais, mas em fazer o que é verdadeiro. A fuga produtiva é uma das mais sutis e também uma das mais tristes, porque dá a sensação de progresso enquanto te distancia do centro. E é por isso que tantos chegam ao sucesso e ainda se sentem vazios. O sucesso que nasce da fuga é apenas uma forma mais sofisticada de prisão. Então, talvez hoje seja o momento de reconhecer que há algo em você pedindo menos pressa e mais presença. Que o verdadeiro trabalho não é o que consome seu tempo, mas o que dá sentido à sua existência. Porque a vida não mede produtividade, ela mede verdade. E quando você começa a substituir o fazer pelo ser, o desempenho pela escuta, o controle pela entrega, algo dentro de você finalmente descansa. Porque no fim das contas, a alma não quer resultados, ela quer coerência. Há uma força misteriosa nas coisas que mais nos assustam. Elas aparecem diante de nós como ameaças, mas na verdade são portais. O que provoca medo quase sempre guarda, em silêncio, a semente da transformação. Por isso o chamado da alma costuma vir disfarçado de desconforto. A mente tenta fugir, mas o coração reconhece. Ele sabe que aquilo que o assusta é também o que o desperta. Moisés hesitou diante de Deus, dizendo que não sabia falar, que não era capaz. Mas o que Deus via não era a limitação, e sim o potencial escondido atrás do medo. O medo é uma fronteira sagrada. Ele separa o que você é do que está destinado a se tornar. Cada vez que o medo aparece, ele não está tentando te impedir. Ele está te testando. Ele pergunta em silêncio: você confia o suficiente para atravessar mesmo tremendo? O medo, nesse sentido, é um guardião. Ele protege a entrada do novo. E quem o encara com humildade descobre que o medo nunca foi um inimigo. Era apenas um espelho refletindo a parte de você que ainda não aprendeu a confiar. Na psicologia comportamental, o medo é a defesa da identidade antiga. Ele surge quando o eu de antes pressente que está prestes a morrer. A mente se agita, cria desculpas, tenta te convencer de que não é o momento, de que é perigoso, de que você não está pronto. Mas toda vez que você acredita nessa voz, você adia o nascimento de quem realmente é. Por isso, o desconforto é a senha do crescimento. É a passagem obrigatória para um novo nível de consciência. Nenhum ser humano evolui em conforto. Crescemos quando o que era seguro deixa de bastar. Talvez o que mais te assuste hoje seja exatamente o que mais te chama. E isso não é coincidência. O chamado não chega através do que é fácil, porque o fácil não transforma. Ele se manifesta onde você sente tremor, dúvida, vulnerabilidade. É ali que a alma trabalha. O medo é o calor do metal antes de se tornar espada. E quanto mais você tenta se proteger dele, mais adia o seu fortalecimento. A coragem não nasce da ausência do medo, mas da convivência com ele. O que te move, portanto, não é a confiança cega, mas a decisão de caminhar mesmo sem certezas. É o momento em que você escolhe acreditar na sabedoria daquilo que te chama e não na voz daquilo que te limita. E quando você dá o primeiro passo, mesmo trêmulo, algo maior começa a se mover junto. O universo parece rearranjar-se para te sustentar, porque quando a alma decide obedecer, o medo se transforma em combustível, e o que antes te paralisava, agora te impulsiona. Poucas frases paralisam tanto quanto esta: ainda não estou pronto. Ela soa prudente, madura, até sábia. Mas na maioria das vezes, é apenas o medo vestido de razão. É a voz da fuga tentando parecer equilíbrio. O ser humano tem uma habilidade delicada de transformar insegurança em justificativa. Esperamos o momento ideal, o dinheiro ideal, a coragem ideal, e nesse intervalo, a vida passa. A verdade é que ninguém se sente pronto antes de começar. A prontidão é fruto do caminho, não uma condição para iniciá-lo. A fé, em sua essência, é o oposto do controle.
A mente quer garantias, quer certezas, quer uma rota sem riscos. Mas a alma opera em outro ritmo. Ela pede entrega, não segurança. O ainda não é uma anestesia emocional que evita a dor de se arriscar. É o modo como o ego tenta preservar o conforto, mesmo que isso custe o próprio propósito. Davi não parecia pronto para enfrentar Golias. Era jovem, inexperiente, improvável. Mas estava disponível. E é a disponibilidade, não a perfeição, que atrai o movimento da vida. A espera pelo momento certo é uma ilusão que mascara a ausência de decisão. Não existe um dia em que o medo desaparece e a confiança simplesmente toma o seu lugar. O medo não some. Ele é transformado no ato da obediência. É quando você se move, mesmo tremendo, que o chão começa a surgir sob seus pés. É nesse instante que a alma aprende a caminhar sustentada pela própria fé. Se você adia o chamado esperando se sentir seguro, vai esperar pela eternidade. Existe uma diferença entre preparo e perfeição. O preparo nasce da humildade de aprender. A perfeição nasce do orgulho de querer controlar. E quem busca a perfeição antes de agir, acaba preso no ciclo da dúvida. A vida não espera o momento ideal, ela espera a disposição sincera. Aquilo que você teme talvez seja justamente a ponte entre o que você é e o que precisa se tornar. Por isso, agir é uma forma de oração. É dizer ao universo: eu confio mesmo sem entender. Quando você dá o passo, mesmo sem sentir que está pronto, algo invisível se alinha. As portas não se abrem porque você está preparado. Elas se abrem porque você está presente. A transformação não acontece antes do caminho, ela acontece dentro dele. A prontidão é uma consequência da entrega. E aos poucos, você entende. Nunca faltou preparo, só coragem. O ainda não era apenas o medo tentando te convencer de que não era a hora. Mas a vida, com sua sabedoria silenciosa, sempre sussurrou o oposto. É agora. Há uma parte da mente que não busca a felicidade, busca apenas o conhecido. O cérebro humano é uma máquina de proteção. Ele prefere o previsível ao verdadeiro, o seguro ao significativo. Por isso, quando o chamado da alma aparece, o primeiro impulso é resistir. Não porque seja errado, mas porque é novo. E tudo que é novo, para o cérebro, é interpretado como uma ameaça. Ele quer repetir o que já conhece, mesmo que o que conhece seja dor. A familiaridade é o vício mais silencioso do ser humano. O cérebro trabalha com recompensas rápidas. Ele se alimenta de dopamina, a substância que nos faz buscar prazer imediato. Assim, cada pequena distração, cada hábito repetido, cada conforto antigo se torna um modo de fugir do incômodo do crescimento. Porque crescer não gera dopamina. Crescer gera desconforto. E a mente, condicionada ao prazer instantâneo, sabota o chamado para evitar esse desconforto. Ela cria atalhos, desculpas e distrações. O celular, o trabalho excessivo, as pequenas recompensas diárias, tudo serve como anestesia. O curioso é que essa sabotagem não acontece por maldade, mas por medo. O cérebro foi programado para nos manter vivos, não para nos tornar conscientes. Ele não entende propósito, entende sobrevivência. Por isso, quando você tenta mudar, ele reage como se estivesse em perigo. Ele quer te manter dentro do conhecido, mesmo que o conhecido esteja te sufocando. É como um pássaro que aprendeu a amar a gaiola, porque esqueceu o sabor do céu. A boa notícia é que essa armadilha pode ser dissolvida. Quando você reduz os estímulos que oferecem prazer imediato, o excesso de informação, o barulho, a pressa, algo começa a se reorganizar dentro de você. O silêncio reativa circuitos de significado. A mente, antes viciada na dopamina, começa a redescobrir o prazer da presença. É nesse espaço que o chamado se torna audível novamente. Ele não compete com ruído, ele fala em frequência baixa, quase sagrada. A vida se transforma quando você troca a busca por prazer pela busca por propósito. O primeiro dá alívio, o segundo dá sentido. E o sentido, embora mais silencioso, é o que sustenta a alma nos dias difíceis. A familiaridade é a zona de conforto da mente.
O propósito é a zona de crescimento do espírito. Quando você compreende isso, o medo de sair do conhecido se torna apenas um lembrete. É hora de ir além, porque o cérebro quer que você sobreviva, mas a alma quer que você desperte. Há momentos em que o céu parece calado. Oramos, pedimos sinais, buscamos respostas, e o silêncio é tudo o que recebemos. Esse silêncio pode parecer abandono, mas na verdade é gestação. É o intervalo sagrado entre o que fomos e o que ainda não sabemos ser. Quando Deus silencia, Ele não se afasta. Ele aprofunda. É no vazio que a alma é purificada da pressa e treinada na confiança. Jó, em sua dor, experimentou esse silêncio. Não como castigo, mas como convite. O convite de permanecer, mesmo sem compreender. O silêncio divino é a pausa que separa a semente da colheita. Nenhum campo floresce no mesmo dia em que foi plantado. E da mesma forma, nenhuma transformação se revela no instante em que começa. Há um tempo de escuro, de espera, de não saber. É ali que a fé é refinada. A fé não é o poder de acreditar no que se vê, mas de permanecer fiel, mesmo quando tudo parece sem sentido. Quando nada faz sentido, é porque algo maior está sendo reorganizado. O vazio é o ventre onde o novo nasce. Na psicologia espiritual, esse estado é conhecido como o tempo da travessia. É o momento em que o velho já não serve e o novo ainda não chegou. É confuso, doloroso, mas profundamente fértil. É como a terra sendo revolvida antes de receber nova semente. A mente quer respostas, mas o coração precisa apenas aprender a sustentar o silêncio. É no não saber que a alma aprende a confiar, e é nessa confiança que ela amadurece. A semente não cresce quando grita, cresce quando suporta a escuridão. O mesmo acontece conosco. É no silêncio que a raiz se forma. As respostas rápidas alimentam o ego, mas o silêncio alimenta o espírito. E talvez esse vazio que você sente hoje não seja falta de direção, mas preparação. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. É a forma mais profunda de ensinar sem palavras. Há uma serenidade que nasce apenas quando se aceita não controlar. Quando você para de exigir explicações e começa a descansar no mistério, a alma se alinha com algo maior. Nesse ponto, o silêncio deixa de ser vazio e se torna presença. E então você entende, Deus nunca se calou. Foi você quem estava ouvindo o barulho errado. O silêncio é o idioma do divino, e nele o propósito deixa de ser buscado, passa a ser vivido. Nem todo chamado é vocação. Algumas oportunidades chegam com brilho, promessas e movimento, mas não com paz. E há uma diferença profunda entre estar em movimento e estar em direção. Muitos confundem intensidade com propósito, urgência com verdade, e acabam aceitando convites que os afastam de si mesmos. Nem tudo o que chega à sua porta é destino. Alguns convites são testes disfarçados de bênção, e o preço de aceitar o que não veio de Deus é o esvaziamento lento da alma. Vivemos em um tempo em que o excesso de possibilidades é um tipo de ruído. Cada nova chance parece um caminho para o sucesso, mas, às vezes, é apenas distração. O ego adora o movimento. Ele precisa de aplausos, de validação, de sensação de importância. Mas a alma busca silêncio, coerência e significado. A diferença é simples. O ego quer ser visto. A alma quer servir. E é nesse contraste que muitas escolhas se confundem. Porque o ego fala alto e o chamado fala baixo. O ego promete resultados rápidos, enquanto a alma oferece transformação lenta. Há sinais que revelam quando uma oportunidade não vem de um propósito maior. A pressa é um deles. Toda decisão movida pelo medo de perder algo é uma decisão feita fora da presença. Outro sinal é a comparação. Quando o seu desejo de avançar nasce do desejo de provar algo a alguém, o caminho deixa de ser autêntico. O verdadeiro chamado não nasce da comparação, nasce da coerência. E aquilo que é de Deus nunca exige que você se traia para alcançar. Marta, nas Escrituras, estava ocupada demais para ouvir o que Maria ouvia. Marta fazia o que parecia certo. Servia, organizava, se movimentava.
mas estava perdida no excesso. Maria, ao contrário, estava apenas presente, e foi na quietude que ela ouviu o essencial. Essa história nos ensina que há momentos em que o excesso de movimento é apenas uma forma de afastamento. É possível servir e ainda assim estar distante do propósito. Antes de aceitar qualquer convite, pergunte-se com sinceridade: isso me aproxima da minha essência ou apenas alimenta o meu ego? Essa pergunta simples é um farol. O que vem de Deus traz paz antes mesmo de dar resultado. O que não vem dele traz inquietação, mesmo cercado de promessas. Quando você aprende a ouvir o silêncio interior, passa a distinguir o brilho que cega da luz que guia, e então compreende que o verdadeiro chamado nunca grita, ele apenas espera ser ouvido. O orgulho moderno transformou a palavra obediência em sinônimo de submissão cega. Mas, na verdade, obedecer à verdade é um ato de coragem rara. A verdadeira obediência não nasce do medo, nasce da lucidez. É o reconhecimento de que há algo maior do que o próprio desejo. E esse algo maior é a ordem silenciosa da vida, a sabedoria que guia cada passo quando a alma aprende a se render ao que é certo. O ser humano se tornou tão acostumado a lutar, a controlar, a provar, que esqueceu da força que existe em simplesmente ceder. Obedecer ao que é verdadeiro não é ser passivo, é ser livre do auto-engano. É parar de negociar com o que sabemos que nos faz mal. É recusar o impulso de insistir no que já expirou. Quando você se curva diante da verdade, não está se diminuindo, está se realinhando. Há poder em dizer, não posso continuar assim. Há grandeza em aceitar o que não pode ser mudado. A obediência é a arte de reconhecer o limite com dignidade. Ela não retira sua força, ela a refina. Na filosofia estoica, o domínio sobre si mesmo é a mais alta forma de poder. Sêneca escreveu que ninguém é livre se não for senhor de si. Obedecer à própria consciência é uma forma de governo interior. É dizer a si mesmo, eu escolho não reagir. Eu escolho não me perder. Eu escolho permanecer em paz. Quando a alma alcança esse grau de disciplina, o mundo perde o poder de desestabilizá-la. É um poder que não se exibe, mas se sente. A obediência à verdade é, portanto, o trono silencioso da serenidade. O problema é que confundimos obediência com fraqueza, porque aprendemos a respeitar apenas o que é visível. Achamos que força é quem grita, quem impõe, quem vence. Mas, na realidade, o mais forte é quem domina o próprio ímpeto. É fácil reagir, difícil é manter-se centrado. O impulso é barulho, a obediência é música. E essa música só pode ser ouvida por quem aprendeu a silenciar o ego. Obedecer ao que é certo é um ato de fé na ordem do universo. É confiar que há sabedoria nas demoras, que há proteção nos nãos, que há sentido até nas pausas. A vida floresce quando deixamos de lutar contra o curso natural das coisas. E aos poucos, você percebe. A obediência não te diminui, te liberta. Porque no fim das contas, o maior poder não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Há algo em você que não se cala, mesmo quando tudo parece ter cessado. É aquela ideia que volta, aquele desejo que insiste, aquele sonho que se recusa a morrer. O chamado da alma tem uma paciência divina. Ele não grita, não força, mas também nunca vai embora. Ele apenas espera. Espera o momento em que você, cansado de se afastar, resolve finalmente escutar. E nesse instante percebe que o tempo todo ele esteve ali, silencioso, fiel, imóvel, como uma estrela que nunca deixou de brilhar, mesmo quando o céu parecia escuro. A missão que ignoramos não morre. Ela apenas muda de forma. Se você a negligencia, ela se transforma em inquietação. Se você a evita, ela se manifesta como vazio. E se você tenta apagá-la, ela retorna em forma de dor. O sofrimento recorrente, muitas vezes, é apenas o eco de um propósito abandonado. Jonas tentou fugir do chamado e foi engolido pelo mar que tentou evitar.
A vida, em sua sabedoria, sempre nos leva de volta ao ponto de origem. Não como castigo, mas como correção. O que é seu espiritualmente não pode ser perdido, apenas adiado. A psicologia simbólica explica que o inconsciente repete padrões até que a consciência aceite ouvir. É por isso que certas dores voltam, certos conflitos se repetem, certas pessoas parecem espelhar os mesmos desafios. Nada disso é coincidência, é o chamado esperando reconhecimento. A vida, de tempos em tempos, repete a lição não aprendida, até que o coração esteja pronto para se abrir. E quando finalmente se abre, algo dentro de você se alinha. E o que antes era luta se transforma em caminho. O chamado não se apaga porque faz parte de quem você é. Ele é o fio invisível que costura sua história. Você pode adiá-lo, mas não pode substituí-lo. Pode negar, mas não pode apagar. Há algo de eterno naquilo que te foi confiado. E, mesmo quando você se desvia, o universo encontra maneiras de te lembrar. Às vezes em um sonho, em uma perda, em uma saudade inexplicável, tudo conspirando para que você volte à sua rota essencial. O destino não é uma imposição, é um convite constante. Ele te chama com delicadeza, esperando que um dia você diga sim. E quando esse sim acontece, não há tempo perdido. A vida começa exatamente onde você parou de fugir. O chamado não cobra pressa, cobra sinceridade. E quando você responde, tudo o que antes era confusão se transforma em clareza. Porque a verdade, mesmo quando adiada, nunca deixa de esperar. O orgulho raramente se apresenta com o rosto do orgulho. Ele se veste de lógica, de prudência, de bom senso. Mas, no fundo, é apenas medo disfarçado de razão. Quando a alma é chamada a agir e a mente se recusa, nasce um tipo de racionalidade que aprisiona. É a racionalidade do controle. Ela cria argumentos impecáveis para justificar a inércia. Não é o momento. Não tenho recursos. Preciso pensar melhor. E enquanto o coração arde, a mente argumenta. A razão, quando guiada pelo medo, se torna uma prisão com paredes de coerência aparente. O ser humano se orgulha de sua capacidade de pensar, e isso é nobre. Mas o pensamento, quando desconectado da verdade interior, se transforma em fuga. A mente é especialista em criar justificativas convincentes para não obedecer o coração. Ela diz que está sendo responsável, quando na verdade está sendo resistente. Ela diz que está sendo cautelosa, quando na verdade está com medo de perder o controle. E esse controle é o escudo mais usado contra o chamado. O medo de se entregar ao que não pode ser previsto. A neurociência confirma que o cérebro racional é programado para proteger o ego. Ele interpreta qualquer mudança como ameaça. Por isso, quando algo novo se apresenta, a mente busca imediatamente razões para recusar. É um mecanismo de defesa disfarçado de lucidez. E muitas vezes, o que chamamos de ser racional é apenas a forma educada de dizer: estou com medo de seguir o que sinto. O orgulho se infiltra nesse processo, porque admitir o medo seria admitir vulnerabilidade. E o ego não suporta parecer frágil, nem diante de si mesmo. A verdadeira sabedoria está em unir razão e intuição. A razão dá forma ao caminho. A intuição mostra a direção. Quando uma domina a outra, o ser humano se desequilibra. Quem vive apenas da emoção se perde em impulsos. Quem vive apenas da razão se torna refém do controle. O equilíbrio nasce quando a mente aprende a servir a alma e não a substituí-la. É nesse ponto que a racionalidade se transforma em clareza e o orgulho se dissolve em humildade. Há uma coragem profunda em admitir: eu sei o que devo fazer, mas ainda não tenho coragem. Essa frase simples é o início da verdade, porque reconhecer o medo é o primeiro passo para superá-lo. O orgulho quer parecer forte, a alma quer ser verdadeira. E é sempre a verdade que abre o caminho. Quando a mente se curva diante do coração, o raciocínio deixa de ser fuga e passa a ser ferramenta. A racionalidade deixa de esconder o orgulho e passa a expressar sabedoria. E nesse instante, a vida volta a fluir.
A coragem nunca nasceu da ausência do medo. Ela nasce dentro dele, como uma chama silenciosa acesa no meio da escuridão. O medo é o terreno sagrado onde a coragem floresce. Sem medo não há superação. Sem incerteza, não há fé. A coragem é o ato de caminhar mesmo quando o chão ainda não apareceu. É a decisão de continuar, mesmo tremendo. É a consciência de que o medo não é um inimigo, mas um sinal de que você está diante de algo que realmente importa. Porque ninguém teme o que é irrelevante. Só o essencial nos faz tremer. Josué ouviu: "Sê forte e corajoso, porque o Senhor é contigo." Essa frase não era um comando para eliminar o medo, mas um lembrete de que a presença divina não depende da ausência dele. A coragem, nesse contexto, não é uma força física, é uma entrega espiritual. É olhar para o desconhecido e confiar que, mesmo sem entender, existe propósito. Quando você age apesar do medo, o medo muda de função. Ele deixa de ser uma barreira e passa a ser o impulso que te empurra para a transformação. A filosofia prática ensina que o medo é apenas uma reação fisiológica ao desconhecido. Ele não tem conteúdo moral, não é sinal de fraqueza, é apenas um aviso. É o corpo dizendo: algo novo está chegando. Mas a mente, quando não treinada, interpreta esse sinal como perigo. E assim, o que era apenas novidade se torna pavor. Aprender a observar o medo sem se identificar com ele é o primeiro passo do autodomínio. O sábio não elimina o medo. Ele o escuta com serenidade. Há um poder silencioso em nomear o medo. Quando você o reconhece e o chama pelo nome, ele perde parte do domínio sobre você. Respirar diante dele é um ato de coragem. É dizer: eu te vejo, mas não vou parar. Essa simples atitude transforma o medo em aliado. Ele deixa de ser um monstro invisível e se torna uma presença compreendida. A coragem, portanto, é a arte de permanecer consciente dentro do medo. Ela não o nega, mas o ilumina. A vida sempre colocará o medo diante de quem está prestes a crescer. Ele é o guardião do limiar, o teste antes da travessia. O que define o destino não é o tamanho do medo, mas a profundidade da fé. Porque coragem não é ausência de tremor, é presença de propósito. Quando você entende isso, o medo se torna apenas um eco distante e o coração encontra sua firmeza. E então você descobre: a coragem nunca esteve fora. Ela sempre esteve esperando o seu sim, dentro do medo. Havia um homem que sonhava desde jovem em ensinar. Ele sentia dentro de si um chamado profundo para inspirar pessoas, para compartilhar o que sabia, para despertar nas almas o desejo de se conhecerem. Mas o medo de ser julgado o paralisava. Achava que não era bom o bastante, que os outros ririam, que sua voz não teria valor. Assim, decidiu seguir outro caminho. Trabalhou em algo que lhe dava segurança, reconhecimento e rotina. E por um tempo, acreditou que estava feliz. Mas aos poucos o brilho foi desaparecendo de seus dias. Passaram-se anos, e aquele sonho começou a voltar. Às vezes, em pensamentos repentinos, às vezes, em sonhos noturnos, às vezes, em uma saudade inexplicável. O chamado que ele havia silenciado começou a cobrar o preço da fuga. Vieram a insônia, a irritabilidade, a falta de sentido. Nenhum sucesso externo parecia preencher o vazio interno. Ele se tornou produtivo, mas infeliz. Tinha estabilidade, mas não paz. O corpo começou a gritar o que a alma já dizia há muito tempo: você está fugindo do que nasceu para fazer. Foi quando, em meio a uma crise, ele decidiu tentar. Criou coragem para gravar uma pequena palestra. A voz tremia, o coração batia acelerado, mas algo nele despertou. Pela primeira vez em anos, sentiu-se vivo. As palavras fluíam como se sempre estivessem esperando por aquele instante. No dia seguinte, voltou a dormir em paz. Pela primeira vez, o sono veio sem esforço. E aos poucos, os sintomas que o atormentavam começaram a desaparecer. Não porque ele encontrou sucesso, mas porque finalmente se reconciliou com sua verdade. A história desse homem é a história de muitos. A ansiedade crônica, em muitos casos, é apenas a alma tentando avisar que algo está sendo negligenciado.
O corpo fala quando o espírito é silenciado. A dor física ou emocional é o último recurso da vida para nos trazer de volta ao caminho. Fugir do propósito é como nadar contra a corrente. Quanto mais se luta, mais se cansa. E quando você para de resistir, o rio te leva exatamente onde você deveria estar desde o começo. A cura dele não veio de remédios nem de fórmulas, mas de obediência. A paz não estava no que ele conquistava, mas no que ele se permitia ser. Essa é a lição. O que te cura não é o sucesso, é a coerência. A alma só descansa quando vive o que acredita. E talvez, assim como esse homem, o que falta em você não seja força nem oportunidade, seja apenas coragem para dizer: eu volto para o que me chama. O verdadeiro chamado não é confortável. Ele não chega trazendo certezas, mas provações. Ele testa o quanto você realmente ama a verdade que diz buscar. Porque amar a verdade é diferente de apenas admirá-la. Admirar é fácil, seguir exige entrega. O chamado te pergunta em silêncio: você está disposto a perder o que é conveniente para viver o que é verdadeiro? Essa pergunta não tem resposta pronta. Ela é respondida com atitudes, com decisões, com renúncias silenciosas. O caminho da verdade sempre pede algo em troca. Às vezes reputação, às vezes controle, às vezes aprovação. Abraão foi testado dessa forma. Quando Deus o pediu que subisse ao monte, ele não estava sendo testado para provar algo a Deus, mas para provar algo a si mesmo. Foi um exercício de confiança, de desapego, de amor pela verdade maior que o medo. E assim é conosco. O chamado testa, não para punir, mas para purificar. Ele revela o que é genuíno e o que é apenas aparência. Ele separa o ouro da superfície do ouro do interior. E só depois dessa purificação, o caminho se abre completamente. Na filosofia moral, a coerência é a forma mais elevada de fé. A verdade sempre cobra o preço da fidelidade. Ela não exige perfeição, mas exige honestidade. Quando você decide seguir o que é certo, inevitavelmente vai desapontar alguém. Às vezes a si mesmo, às vezes o mundo ao redor. O teste da verdade é esse: manter-se fiel mesmo quando é mais fácil desistir. E a cada escolha coerente, algo em você se fortalece. A alma se torna inteira. O ouro é purificado pelo fogo, não pela beleza. O mesmo acontece com o ser humano. O calor das provações remove o que é superficial, revelando o que é autêntico. Quando o chamado testa o seu amor pela verdade, não está tentando te destruir, mas te refinar. Cada perda, cada silêncio, cada dúvida é um instrumento de lapidação. E quando você entende isso, a dor ganha outro significado. O sofrimento se transforma em crescimento e o peso em clareza. Amar a verdade é permitir que ela te transforme, mesmo quando essa transformação dói. É escolher permanecer fiel ao que é certo, ainda que o mundo escolha o que é fácil. O chamado te testa não para medir tua fé, mas para te fazer enxergar o quanto já é capaz de sustentá-la. E quando você passa por esse fogo, o medo cede lugar à serenidade. Porque a verdade, quando vivida, se torna liberdade. E é nessa liberdade que a alma encontra descanso. Muitos desejam o novo, mas ainda fazem acordos secretos com o medo. Querem atravessar a porta da transformação, mas tentam levar consigo as velhas garantias. E é por isso que a porta não se abre. O medo não se vence com fuga, mas com clareza. Ele não é o inimigo, é o guardião. Está ali para perguntar se você realmente quer seguir. Porque só atravessa o limiar quem decide não negociar mais. Enquanto você argumenta com o medo, ele vence. Mas quando você o escuta sem se curvar, a travessia começa. A vida é sábia. Antes de conceder o que pedimos, ela testa se já estamos prontos para receber. E o medo é parte desse teste. Ele se manifesta como dúvida, ansiedade, apego. Ele quer saber se você confia o suficiente para deixar ir o que é pequeno em troca do que é verdadeiro. A coragem não é o oposto do medo, é a decisão de não fazer pactos com ele. Quando você diz, eu sigo, mesmo com medo, a alma toma a frente e o medo se torna apenas um eco distante. Conversar com o medo
é uma prática espiritual. Não para obedecê-lo, mas para compreendê-lo. Imagine-o como um velho conselheiro, cansado e protetor. Ele fala alto porque quer te manter seguro, mas o que ele chama de segurança é, na verdade, prisão. Agradeça-o por tentar te proteger, mas caminhe mesmo assim. Essa atitude simples transforma o medo em aliado. Ele passa de obstáculo a sinal de direção. Onde há medo, há vida pedindo passagem. O processo da travessia é sempre um diálogo entre o velho e o novo. O velho sussurra: "E se der errado?" O novo responde: "E se der certo?" O velho pergunta: "Quem você pensa que é?" E o novo afirma: "Eu sou o que estou me tornando." É nesse diálogo silencioso que o destino se decide. E em algum ponto, você percebe que a porta não estava trancada. Era o medo quem segurava a maçaneta por dentro. A chave nunca foi coragem absoluta, mas sinceridade. Quando você admite seus temores e, ainda assim, escolhe caminhar, o universo se abre em sincronia. O medo não desaparece, mas perde o comando. E o que antes parecia um muro se revela apenas como uma porta esperando seu toque. Porque a vida não exige perfeição, exige autenticidade. A porta se abre no instante em que você para de negociar com o medo e finalmente diz: "Eu confio." Fugir cansa. O corpo se desgasta, a mente se confunde, o coração se enrijece. Fugir é carregar o peso de algo que só deseja ser aceito. E chega um momento em que o cansaço é tão grande que já não há energia para sustentar a fuga. É nesse ponto que a alma se rende e o retorno começa. O retorno não é um movimento grandioso, é um gesto silencioso. É o instante em que você para de correr. Não há explosão nem revelação. Há apenas uma paz que surge devagar, como quem volta para casa depois de anos de viagem. Fugir é um cansaço disfarçado de liberdade. Achamos que estamos escolhendo o caminho mais leve, mas na verdade estamos carregando o fardo de negar o que é verdadeiro. Quando finalmente paramos, sentimos o alívio da honestidade. O peso não está nas circunstâncias, está na resistência. Jonas encontrou paz quando parou de remar contra o propósito. O mar se acalmou e ele entendeu que a obediência não era castigo, era libertação. A paz chegou quando ele deixou de lutar contra a direção da vida. Sêneca escreveu que nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. Essa frase ecoa como um lembrete de que a fuga é essencialmente a ausência de direção interior. A vida pode soprar em todas as direções, mas sem propósito, todos os ventos se tornam tempestades. Retornar ao chamado é reencontrar o rumo. É perceber que a força não está em remar com mais intensidade, mas em alinhar o leme com a corrente certa. A obediência, quando nasce da consciência, é o maior ato de sabedoria. A cura não acontece no barulho, acontece no silêncio. Silenciar não é desistir, é ouvir o que antes estava encoberto pelo medo. É nesse estado que a alma se realinha. Quando você silencia, o propósito fala. Quando você confia, o caminho se revela. Silenciar, ouvir, obedecer e confiar. Essa é a sequência que move montanhas internas. É o retorno ao ritmo natural da vida, onde o esforço dá lugar à fluidez. O chamado não é uma voz distante gritando do futuro, é o eco do que você sempre foi, pedindo espaço para existir no presente. Quando você retorna a ele, descobre que nunca esteve perdido, apenas distraído, e a vida, paciente como é, esperou por esse instante. Porque o que é verdadeiro nunca se apaga, apenas aguarda o momento em que o coração está pronto para ouvir. E quando você ouve, o silêncio se torna movimento, e o movimento se torna cura.